Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Aprender a Viver, Filosofia para os Novos Tempos, do autor francês Luc Ferry. Professor, filósofo renomado, tem um currículo extenso, inclusive ele já foi ministro da Educação na França. Luc Ferry inicia seus leitores à filosofia. Numa abordagem muito gostosa, sem ser muito técnico, nós aprendemos muito com essa leitura, percorrendo diversas eras do pensamento, buscando entender como o homem deu sentido à sua vida ao longo do tempo e como ele buscou aprender a viver. O homem nasce frágil e com poucos instintos para a sobrevivência, diferente dos animais, por exemplo uma tartaruga, que ao nascer racha seu ovo e ruma em direção à água sem ninguém ensiná-la disso. O ser humano é um ser frágil, ao nascimento um bebê precisa de muitos anos de cuidado, de preparo. A gente sabe que um indivíduo se forma em pelo menos 20, 30 anos para estar preparado, para estar educado, para estar capaz da convivência, da socialização, para atingir a sua maturidade, leva muito tempo. O único animal que precisa de escola é o ser humano. Não tem escola para gato, escola para cachorro, escola para passarinho. Eles não precisam aprender a ser como são, eles são em essência. O ser humano não. O ser humano vem com o seu programa vazio, ele precisa aprender a viver, ele precisa se inventar. Diferente dos animais que são puramente instinto, o ser humano ele se reinventa, ele inova, ele empreende, ele faz a sua vida. Imagina a situação que o autor descreve no livro. Um pombo, se você colocar um filé na frente dele, ele não come. O gato, se tiver alpiste, ele não come. Ambos, se tiverem passando fome, vão morrer de fome. Uma pomba desesperadamente faminta não come um filé de pomba. Um gato desesperadamente faminto não come alpiste. Mas o ser humano, se der fome, ele come o pombo, ele come o gato, ele come o alpiste. Ele inova, ele empreende, ele resolve o problema, ele aprende a viver. Então, diferente dos animais, nós temos um programa flexível. Nós não temos um programa instintivo que nos prende na nossa própria natureza, diferente dos animais. O gato ele não consegue ser nada a mais do que gato. O ser humano não. O ser humano se expande, o ser humano transcende sua própria natureza, podendo ser muitas coisas. O autor inicia o livro com a filosofia grega, a filosofia da vida. Qual será o melhor jeito de viver, de conviver? Qual é a postura justa, virtuosa? Qual é a boa vida? Aprender a viver, aprender a não temer as diferentes faces da morte, a superar a banalidade do dia a dia, a buscar a conduta virtuosa, a boa vida, a convivência. Todos esses foram temas perseguidos pelos pensadores gregos. Outro mostra que uma grande preocupação da filosofia grega é discutir sobre a morte, algo que perturba o ser humano. Já que nossa vida é finita, a felicidade precisa acontecer. A gente não pode simplesmente sentar e esperar que um dia ela aconteça, porque nós não somos eternos. O autor mostra uma defesa de Epicuro sobre a morte, que nós não devemos temer a morte, porque quando ela chegar, nós não seremos mais. Passaremos a não existir e por isso não vamos sentir a morte. Então, enquanto estamos vivos, a morte não é uma realidade. E quando a morte for uma realidade, nós não estamos mais vivos. Então, talvez o sofrimento seria essa transição entre vida ou morte, como uma lâmpada que desliga. Ela é uma realidade, mas nós nunca tomaremos conhecimento de fato dela, porque quando ela chegar, não seremos mais. Diferente dos outros animais, o ser humano é o único que tem consciência da sua própria morte. Sabemos que vamos morrer e o pior de tudo, sabemos que as pessoas que amamos também vão morrer um dia. Essa ruptura é extremamente dolorosa, desesperadora e por isso aprender a viver, aprender a conviver, a aproveitar os momentos, a sentir a vida em intensidade é essencial. Mas viver cada dia sem conhecimento, sem reflexão e sem profundidade pode nos levar a não aproveitar a vida e não entender essas sutilezas, essas coisas que deveriam ter muito mais valor, na qual a gente passa na correria do dia a dia a não dar muita atenção. A filosofia passa a ser então um componente fundamental para uma boa vida, já que uma vida com reflexão, com profundidade, pode ser uma vida muito mais bem aproveitada. A questão não é nem tanto a ideologia, a filosofia de vida que você segue, mas é a questão de você refletir
refletir a respeito dela, ter em profundidade a defesa do porquê você vive como vive e quais são as suas visões de mundo. Percorrendo outros muitos filósofos, o autor ele vai pontuando várias linhas filosóficas pelo mundo, desde o Ocidente ao Oriente, linhas como o budismo, por exemplo, na qual a vida vivida com intensidade no momento presente é um dos seus maiores objetivos. Como a vida é impermanência, como as coisas mudam o tempo todo, a ansiedade a respeito do futuro, a nostalgia do passado é uma perda de tempo muito grande, é uma perda de vida, você gasta a vida não vivendo ela de fato. A grande questão do autor é mostrar pra gente que através da filosofia nós podemos viver melhor. Não que nós não vamos sofrer ou que seremos completamente felizes, mas que seremos mais conscientes, ter mais profundidade sobre a vida. E nesse caminho o autor vai mostrar em diferentes eras, em diferentes momentos da filosofia, como o ser humano foi entendido, como as regras da convivência, como a moral foi sendo construída, como paradigmas foram quebrados e como nós fomos crescendo a cada etapa. O autor dedica esforço a navegar os seus leitores por diferentes momentos da filosofia, passando pelos gregos, pela filosofia cristã, por Nietzsche, que quebra toda a moral, pela filosofia moderna, pelo humanismo. Então é uma jornada muito interessante e que tem tudo a ver com o título do livro, que é Aprender a Viver, porque para aprender a viver nós precisamos de educação. Na natureza, os animais de fato aprendem algumas coisas. Eles podem nascer bem prontos, mas na convivência com os outros animais eles aprendem algumas coisas. Mas eles não têm uma janela muito grande de aprendizado, diferente do ser humano. O ser humano é o único ser que é educado. E a educação do ser humano dura a vida inteira. O ser humano é educado até seu último dia de vida. Então, através da filosofia, através dos conhecimentos, da ampliação do repertório, nós aprendemos a viver, porque com um ferramental fica mais fácil de lidar com as coisas da vida. É interessante a reflexão que o autor faz no capítulo de cristianismo, como ele impactou a humanidade ao longo dos séculos. Ele faz uma reflexão muito ampla e interessante e como os direitos do homem, da humanidade, como a democracia se desenvolveu a partir de conceitos, de preceitos cristãos em relação à humanidade, à irmandade, a humanidade como sendo uma família única. É interessante a forma que ele analisa, porque é uma análise filosófica. Ele mostra como o cristianismo afetou o pensamento ocidental e, diferente das origens do pensamento que era a Grécia, um pensamento voltado para os atributos do indivíduo, não importava muito o que você fazia com aquilo que você nascia. A cultura grega era muito focada na estética, na sua beleza, na sua força, na sua inteligência. As pessoas valorosas, virtuosas, eram as pessoas mais capazes. Tanto é que a sociedade era muito dividida, existia um grupo muito pequeno de pessoas seletas, de pessoas que tinham algum valor. Tanto é que uma pessoa mais lenta, sem muito raciocínio, o pensamento grego seria que realmente ela não nasceu para nada além da escravidão, para ser escravo, para ser um servil, porque ela não tem inteligência para isso. No pensamento grego, um pensamento que pensa muito na ordem cósmica, que cada coisa ocupa o seu espaço, que uma pessoa que é boa em matemática precisa fazer conta, enquanto outras que têm habilidade manual deveria produzir coisas manuais. Uma pessoa que fala bem e que consegue compreender os assuntos deveria ensinar. Cada um ocupa seu lugar no cosmos. O pensamento cristão reverte isso. Na verdade, ele inverte essa questão. Não importa muito o que você nasceu, quais são os seus talentos, mas sim o que você faz com eles. Se você é inteligente, o que você faz com a sua inteligência, como você afeta o mundo através dela, porque se nós podemos escolher o que fazer com as nossas habilidades, nós somos livres e nós somos valorosos a partir do que a gente faz com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com as nossas capacidades. Em um outro momento, o autor vai mostrar como o iluminismo toma valores cristãos para reformar o pensamento e lançar a ideia da liberdade, igualdade, fraternidade, no qual nós somos iguais, nós somos uma grande família humana,
na qual os valores estão nas nossas escolhas. Embora a Revolução Francesa seja muito contrária à Igreja, o pensamento da liberdade, fraternidade e igualdade, o autor diz que seria um cristianismo sem Deus, uma reforma do pensamento cristão. Então o pensamento francês não deixa de dever ao cristianismo esse pensamento que vai pontuar a sua mensagem igualitária e contrapor o antigo regime. O autor faz uma observação que civilizações que não conheceram o cristianismo têm mais dificuldade de conceber a democracia, porque lhe falta a ideia de igualdade, de pessoas no mesmo nível, e por isso não é evidente essa ideia. Então, nos próximos passos, o ser humano vai reformar o pensamento, colocar o indivíduo no centro. Esse é o humanismo, o homem como centro, como ser que pensa, que define, quem dá sentido à vida. Vai discutir sobre a dicotomia entre o homem sapiente e o animal que há em nós, até onde nós somos animais, até onde nós somos sapientes, aonde isso se rompe, aonde está a ligação. Além disso, o autor vai mostrar dentro do humanismo vários pensamentos muito interessantes que vão compor o nosso pensamento atual em relação aos outros, em relação ao nosso posicionamento no mundo. O autor vai mostrar a desconstrução moderna, a perda de sentido, a grande angústia existencial e a grande questão do existencialismo, que primeiro nós existimos, depois nós damos sentido à nossa vida, então nascemos limpos, sem programa nenhum definido, e aí durante a vida a gente precisa se definir, dar sentido, colocar uma direção para ela, e isso é muito angustiante porque a gente precisa escolher. Cada escolha são muitas renúncias, são vidas não vividas, são possibilidades abandonadas, e essa angústia vai tomar o ser humano em diferentes áreas da sua vida e desafiá-lo a construir a sua vida, a aprender a viver. E no pensamento moderno o autor vai fechar com uma ideia que é muito interessante, muito prazerosa de ler, que ele chama de pensamento alargado. Por estarmos numa modernidade que desconstruiu boa parte das crenças, nós precisamos significar as coisas. Mas para isso, o pensamento alargado ele vai ser um componente fundamental. Por quê? A partir do momento que eu me desloco, eu me distancio do meu próprio eu alargo o meu senso de realidade, a minha compreensão do mundo. Quanto mais eu experimento do mundo, quanto mais eu saio da minha zona de conforto, mais eu alargo a minha capacidade intelectual, mais eu experimento a vida, mais eu cresço. Então esse pensamento humanista que o autor mostra e que ele acredita que é o ponto alto dos tempos modernos é que na experimentação do mundo nós podemos aprender, e aprendendo nós podemos viver melhor. Só nos expandindo que nós conseguimos ver os outros indivíduos, as diferentes culturas, as diferentes possibilidades de vida, as diferentes escolhas, as diferentes realidades, sem julgar que elas sejam melhores ou piores, porque um pensamento alargado é capaz de compreender mais do mundo. Compreendendo mais do mundo, nós ficamos mais tolerantes, muito mais capazes da convivência. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que, por sermos finitos, não podemos desprezar o pensamento sobre a vida, sobre o sentido. A vida é muito curta e, por ser muito complexa, a gente tem que pensar sobre ela. Porque senão o risco é passar por um período breve de vida, vamos jogar alto 80 anos, sem profundidade. Imagina você viver esses 80 anos sem levar suas potencialidades ao máximo, sem aproveitar a vida com intensidade e profundidade. É uma grande perda de oportunidade, porque a gente não sabe se a vida tem repeteco, e se não tiver, como que faz? Então é importante a reflexão e o pensamento, a significação dela. Segundo aprendizado, 2 freios impedem a felicidade humana: o apego pelo passado e a pressa pelo futuro. Essas são as 2 angústias que acompanham o ser humano diariamente. O tempo todo a gente está preocupado com alguma coisa que tem que ser feita, uma conta a pagar, uma coisa que a gente quer comprar, algum grande desejo que a gente tem, ou quando a vida está muito ruim e a gente começa a lembrar das coisas que foram boas.
Então, o autor mostra nesse sentido que o budismo traz uma filosofia muito sábia nesse sentido, como a vida é impermanência e como a vida pode acabar a qualquer momento. A gente precisa viver o momento presente porque só ele existe de fato. Terceiro aprendizado, precisamos pensar na morte, não por nenhuma fascinação mórbida, mas porque ela é uma realidade, ela vai acontecer. E não só conosco, com as pessoas que nós amamos. Pensar sobre isso nos ajuda a quebrar alguns orgulhos, a pensar como viver a vida no presente, o que seria uma boa convivência. Então essas reflexões ajudam a direcionar a nossa vida, a melhorar a nossa vida. Quarto aprendizado, a busca pela sabedoria nos permite alcançar maturidade e viver a vida de uma forma sincera. A sabedoria permite que a gente passe tantas as alegrias quanto as tristezas de uma forma adulta, de uma forma madura, percebendo que a vida realmente é impermanência. A vida pode ser muitas vezes coisa boa ou coisa ruim, e isso é da natureza da vida que é imprevisível. O quinto aprendizado é que é preciso aprender a viver. Não nascemos prontos, não há fórmulas prontas para viver, cada um deve buscar e aprender como se vive. E através da filosofia, da literatura, da reflexão, do diálogo, da convivência, da vida vivida nos momentos presentes, das viagens feitas, da forma que a gente expande, a gente alarga o nosso pensamento, a nossa realidade, a gente assim aprende a viver. Todo episódio está disponível em texto, vídeo e podcast no blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreva no canal que semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!